narrow, estreita, que é uma barra pequena. Então aqui está dizendo, é um candle bem pequeno em relação aos anteriores. Este pequeno tamanho tem que ser bem claro ao ponto de chamar a atenção. Tá? Então isso aqui, ó, é uma das coisas mais importantes. É um candle pequeno e ele tem que ser claro ao ponto de te chamar a atenção. Isso aqui vai identificar já de pronto para vocês o que é o setup que eu quero passar para vocês. Tá? É a NRB. Então aqui vamos com calma, o paciente, estou dando essa aula da mesma forma que eu dou as mentorias. As mentorias acontecem dessa forma da aula, tá? Então é idêntica. Ok? Então nós vamos aqui para o gráfico. Então eu coloquei o gráfico aqui para vocês, ó. Estou colocando aqui para vocês o gráfico. Isso é bem interessante, tá, pessoal? Então assim, NRBs acontecem no mini índice? Sim. NRBs acontecem no mini dólar? Muito mais. Muito mais. Então, quem de vocês gosta de operar o dólar, que inclusive eu indico, porque é um ativo muito interessante para ser operado pelo método Euler, muito interessante, tá? Vai se deparar muito com NRBs, tá? Muito mais do que o índice, muito mais do que o índice. Então, o que acontece? Observem, para a identificação correta de uma NRB, para vocês começarem a identificar uma NRB, olha só, nós temos aqui essa variedade de candles aqui, ó, de hoje, por exemplo, aqui desde meio-dia até o final do dia, tá? Nós temos aqui candles pequenos, como esse candle, ok? Vamos ver alguns outros, tem outros também parecidos com esses, esse aqui também, tá? São candles pequenos, tá? São candles pequenos. O que acontece? Voltando à apostila. Este pequeno tamanho tem que ser bem claro ao ponto de te chamar a atenção. O que eu quero dizer com isso? Tem que ser bem claro ao ponto de te chamar a atenção. Se você colocar, por exemplo, se você olhar, por exemplo, esse candle aqui, ó, é um candle pequeno. Porém, os candles anteriores, ó, os candles anteriores também eram pequenos. Também eram pequenos. Então, na hora que você olha o gráfico, se esse candle aqui eu te falar que vamos dizer, um candle de NRB, ele não está muito claro porque nós temos uma diminuição de volatilidade e os candles aqui também estão relativamente pequenos. Então, ele não te chama a atenção. Este pequeno tamanho tem que ser bem claro ao ponto de te chamar a atenção. Então, o que acontece? Acontece que, e isso que é interessante do método Oliver, isso é que eu adoro o método Oliver, as coisas são claras, os trades são claros, você não fica naquela assim, meu Deus, será que é, será que não é, será que eu devo fazer isso, será que não dá para fazer aquilo? Não, o objetivo é tornar a coisa mais mecânica, mais fácil de ser identificada, mais tranquila de ser identificada. Então, por exemplo, na hora que você vê esse candle aqui, você percebe, se você colocar aqui, ó, aqui o gráfico está meio distorcido, mas mesmo se eu colocar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tá? Esse candlezinho pequenininho aqui, ó, verdinho aqui no alto da tela, que eu não estou conseguindo colocar à direita, aqui, ó, na hora que eu vejo esse candle pequenininho aqui, ó,
eu percebi que os outros candles são candles grandes, são candles normais, são candles que estão acontecendo durante o pregão. Agora esse não. Esse aqui é menorzinho em relação aos outros. Opa, acendeu o farol. O que eu quero dizer com NRB? Esse pequeno tamanho tem que ser bem claro ao ponto de chamar a atenção. Então, pera lá, esse candle está me chamando a atenção. Se esse candle é pequenininho em relação aos outros que eram candles normais, isso aqui pode ser uma NRB. Tá? Eu estou falando a grosso modo. Eu estou dando uma ideia inicial para vocês. Tá? E esse pequenininho aqui no meio também. Olha como é que ele destaca, olha como é que ele chama a atenção, olha como que ele faz assim. Pessoal, eu estou diminuindo a volatilidade no momento, só que essa volatilidade, eu estou diminuindo ela abruptamente, bum, de repente. Então, eu diminuí a volatilidade de repente, a ponto de chamar a atenção. Eu fiquei 5 minutos aqui, porque nós estamos no gráfico de M5, eu fiquei 5 minutos aqui praticamente parado, depois de uma movimentação de outros candles anteriores normais. Opa, isso é uma NRB. Olha o seguinte, eu não estou falando, é uma NRB que eu vou operar ou eu não vou operar, não estou falando nisso. Eu estou iniciando a aula falando para vocês aqui como vocês identificam uma NRB. Certo? Então, nós podemos pegar o pregão e uma coisa muito importante, tá? Por que eu coloco o M5? Primeiro, que é o gráfico que eu gosto de operar. Aí muitos me perguntam, Senna, mas eu opero pelo M2. O M2, é possível operar o método Oliver pelo gráfico de 2 minutos? Sim, é possível. Tá? Porém, eu não gosto, para mim, porque eu sou um trader, a minha característica como trader, eu gosto de mais tranquilidade para operar. Eu gosto de ter tempo, por exemplo, de analisar outras coisas, fora que eu converso com algumas pessoas durante o pregão, alguns alunos me chamam durante o pregão, eu quero ter liberdade para, vamos dizer, ir no banheiro e beber uma água, coisa que nos 2 minutos é impossível. Tá? Nos 2 minutos você tem que ficar colado na frente da tela o tempo inteiro, senão você perde a entrada. Então é possível operar pelos 2 e é possível operar pelos 5. O 5 é o que eu escolhi para operar. Uma coisa interessante é que no caso da NRB, tá, vão aparecer mais NRBs nos 2 minutos do que nos 5 minutos. Porém, a qualidade das NRBs nos 5 minutos será maior, principalmente porque nós vamos identificar ela melhor, porque ela vai ficar mais clara no gráfico. Porque os 2 minutos, às vezes, nós vamos ter muitos candlezinhos pequenininhos, já no 5 é mais difícil. Tá? Então, 5 é o time frame ideal de se identificar uma narrow. Tá? A meu ver e pelo método aí que eu ensino aí nas mentorias. Tá? Então, nós temos aí essa questão. Então, identificado isso já que eu mostrei para vocês, ó, olha, observem esse detalhe. Aqui nós temos candles aqui pequenininhos, tá? Como esse, por exemplo. Vocês já perceberam que a NRB é praticamente um dojizinho, né? Candle estreito, tá? Candle estreito. Então, vocês já perceberam isso provavelmente. Então, nós temos aí, ó, esse candle aqui, por exemplo. Só que o detalhe é que esse candle, ele não chama assim muita atenção. Por que ele não chama tanta atenção assim? Porque os outros candles, eles são pequenos também. Tá? Então, isso aqui já fica mais fora aí da identificação com uma NRB. Tá? Fica mais difícil você identificar, porque não está de acordo. O interessante é aquilo que te chama a atenção. E quanto mais existir uma coisa que te chame a atenção, um candle que te chame a atenção na bolsa, mais potente
é aquele setup. Tá? Coisas que acontecem, que são corriqueiras, que tem costume assim, que não te chamam aquela atenção, parece uma continuidade, muitas vezes não tem a mesma potência do que um evento único, que não ocorre todo dia, tá? Todas as vezes também. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante para qualquer situação aí do método Oliver aí, ok? Então, a partir do que eu ensinei para vocês, vocês já começam a conseguir identificar esses dojizinhos, candles, tipos dojis que aparecem. Tá? Então, vocês observem que aqui houve uma diminuição de volatilidade. Tá? Nós temos uma possível NRB. Tá? Aqui também uma diminuição chama mais atenção. Okay? Então, são candles pequenininhos. Aqui, por exemplo, também. Tá? Só que esse também está bem difícil de identificar devido à diminuição de volatilidade já. Certo? Ok? Bom, inicialmente aí, voltando aqui, tirando um pouco o mudo, até esse ponto aí está claro, pessoal que chegou mais tarde aí, todo mundo entendeu aí, pessoal, do que eu falei até agora? Podem se manifestar se quiserem. Tá claro? Ok. Beleza. Beleza. Ok. Beleza, pessoal. Ok. Perfeito. Perfeito. Então, voltando. Ok, tem gente mais se manifestando. Beleza. Tudo bem. Bom, o que nós temos aqui? Então, aqui como fala a apostila, ó, a maioria desses candles são dojis. A maioria, tá? A maioria. Não quer dizer que sejam todos. A maioria são dojis. Tá? Podem acionar compras ou vendas a favor da tendência, como também, em menor escala, acionar compras ou vendas contra a tendência. Então, eu gosto de operar a favor da tendência nas NRBs. Porém, existem algumas possibilidades que não são objetivo dessa aula identificar as NRBs que são interessantes contra a tendência. O meu objetivo é mostrar as NRBs a favor da tendência, até mesmo porque são a maioria, certo? Então eu tenho interesse em mostrar para vocês a favor da tendência. Tá? Bom, o que acontece? Então vamos lá. Aqui nos exemplos, como eu já passei para vocês no gráfico, aqui são os exemplos da apostila, as NRBs, que a gente chama setups de livro. Bom, uma coisa que é importante eu passar para vocês. Não sei se vocês conhecem, tá? Mas é importante aqui eu falar. Okay? No método Oliver, nós temos 5 locks. Tá? Nós temos 5 locks. O que são 5 locks? 5 localizações. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Tá? 5 localizações. Por quê? O método Oliver basicamente compõe-se de setup. Vocês já devem ter visto eu falar nos vídeos no YouTube e também no Instagram. Só deixando aqui setup mais localização. O trade perfeito, o trade bacana, o trade legal, ele deve ter o componente de setup mais localização. O que quer dizer que nós podemos ter um setup, mas nós não temos uma localização interessante. Ok? Se não tiver uma localização interessante, nós podemos até cancelar esse setup, deixar de entrar nesse setup se a localização for ruim. Ok? Como também a questão da localização ideal
ela vai ajudar a vocês entrarem mais pesado ou mais leve no trade. Porque existem ainda pessoas que pegam ainda na tecla. Então, por exemplo, eu vou resolver operar com 5 minis. Tá? E resolvem operar com 5 minis o tempo inteiro. Isso vai gerar problemas. Porque em certos momentos é interessante você pegar mais pesado, em certos momentos é interessante você pegar mais leve. Tá? Isso depende da localização. Então, não é interessante, eu vou operar com 5 minis e opera com 5 minis o tempo inteiro. Não. Isso vai gerar uma série de problemas e pode te deixar inconsistente. Mesmo sabendo operar os setups, se você operar sempre com os mesmos lotes, pode te deixar inconsistente. Tá? Então é interessante dividir as posições, saber aonde entra maior ou menor. Então aqui eu vou dar uma passada rápida aqui com vocês para ajudá-los nessa questão de localização pelo método. Ok? Então, aqui, aproveitando essa NRB, nós temos o que nós chamamos de Lock 1. Okay? O que é uma Lock 1? A Lock 1 é um setup acontecendo próximo da média móvel de 20 períodos. Isso é uma Lock 1. E essa Lock 1 tem mais poder. Ok? Por quê? A ideia é que a M20 ela vai empurrar os preços. Então isso aqui é uma NRB para venda. O meu objetivo é que ele desça. E a média móvel de 20 períodos estando acima dessa NRB. E a ideia é que ela empurre, ela ajuda os preços a descerem. Então quanto mais próxima essa NRB estiver, ela tem mais poder, pode-se entrar mais pesado nela. Tá? Isso que nós chamamos de Lock 1. Esse exemplo, a NRB está em Lock 1. Ok? Certo. Utilizando outro exemplo aqui, hoje. Ok? Hoje, no dólar, nós temos uma NRB aqui. Observem que essa NRB está afastada da M20. Ou seja, nós temos uma NRB aqui em Lock 3. Tá? Então, setups que acontecem longe, em uma certa distância. Qual que é a distância, Senna? É uma distância visível. Que você vê que está distante da M20, você tem aí uma Lock 3. Ok? Então, você tem uma Lock 1 e uma Lock 3. Obviamente, a Lock 1 eu já mostrei que tem mais qualidade do que a Lock 3. Ou seja, é possível entrar com lotes maiores na Lock 1. Um evento acontecendo no Lock 1, ele deve ser operado com lotes maiores do que uma Lock 3. Voltando um pouquinho lá em cima, tá? Nós temos aí que para vocês entenderem melhor os setups, porque vocês podem ver que é bem extenso, né, a apostila, para vocês entenderem melhor o setup, vocês devem entender melhor de várias questões como essas que eu coloco aqui para vocês. Então nós temos, cada setup deve se identificar o conceito e a identificação, deve saber fazer o operacional, deve identificar a qualidade do setup, os pontos positivos e negativos e conhecer os filtros. Então essa é a base aqui, para um bom aproveitamento aí do setup. São 5 situações aqui que vocês devem conhecer. 5 situações. Então, vendo aqui nesse prisma aqui da NRB, colocando de novo aqui no 129, nesse prisma aqui da NRB, nós estamos aqui no conceito de identificação. Okay? Depois de eu falar tudo da NRB, vocês vão ser capazes de identificar, de operar, de identificar a qualidade e tal. Okay?
Então nós temos aqui outro exemplo, pessoal, que aconteceu aí no mês de agosto no dólar, tá? Uma das mais bonitas NRBs do ano. Tá? Eu vou sempre atualizando a apostila e eu vou pegando os exemplos aí. Eu tive que abrir a apostila mais uma vez para colocar esse exemplo. Esse exemplo aconteceu em agosto aí no dólar. Espetacular, uma das melhores NRBs aí que eu vi no ano, tá? No dólar. Vocês observem que ela tem todas as características que eu falei com vocês, ó. Nós temos candles anteriores totalmente normais, quer dizer, uns candles aqui de continuidade, candles normais de pregão. De repente, por 5 minutos, nós temos um candle mínimo, um candle diminuto, tipo um doji, com a localização perfeita, perfeita, tá? Nós temos a média móvel de 20 períodos aqui por cima, ó, perfeita, Lock 1, perfeita Lock 1, perfeita Lock 1, tá? E o mais interessante ainda, que depois nós tivemos uma outra NRB em Lock 3, que deu mais ainda continuidade para o movimento.